Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao nosso curso de discipulado, Princípios para uma Vida Cristã Abundante. Este projeto é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Família, na pessoa do pastor Oséias Viana. Hoje, na quarta aula, nós falaremos um pouco sobre o discípulo, os dons e o fruto do Espírito. A intenção da aula é apresentar aos irmãos, às irmãs, alguns dos dons espirituais relatados ali por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Mas nós, além de pontuarmos alguns dons importantíssimos na vida do cristão, na vida do discípulo, da discípula do Senhor Jesus, queremos enfatizar também nesta aula a importância do desenvolvimento do fruto do Espírito. Uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser aprovado por Deus. Tem gente que confunde essas coisas e acha que o fato de Deus usar uma pessoa significa também que ela já tem a sua aprovação. E a verdade do ensinamento bíblico é bastante distinto. Uma pessoa pode momentaneamente até ser usada por Deus, mas no final não ter a sua aprovação. E tanto é verdade que Jesus se referiu a um episódio, possivelmente no desfecho de todas as coisas, quando então algumas pessoas dirão: mas em teu nome nós não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, e o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pessoas que foram então usadas pelo Senhor, mas infelizmente não tiveram a sua aprovação. É por isso que o discípulo de Jesus, ele precisa ter absoluta consciência da importância de reproduzir na vida o fruto do Espírito. Não basta apenas ser usado por Deus, é indispensável procurar também ser aprovado por Deus. E as evidências de que o verdadeiro discípulo está crescendo em maturidade, em relacionamento com o Senhor, é exatamente a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Mas nós começaremos primeiro falando a respeito dos dons. E aqui nós temos um problema sério. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que basta ela ter entregue a vida ao Senhor, procurar ter uma vida correta, coerente com os princípios da palavra de Deus, e ela então não precisará necessariamente de um revestimento de poder para que ela sirva ao Senhor com mais eficiência, com mais eficácia. Por esta razão, nós trataremos primeiro de alguns dons conforme nós encontramos na palavra do Eterno Deus. Para você que está com o seu livro em mãos, o livro-texto que nós estamos usando nesse curso de discipulado, na introdução tem ali um texto falando a respeito de 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Então nós temos a primeira posição, que seria dos cessacionistas, são pessoas que creem que os dons, em particular de 1 aos Coríntios capítulo 12, foram restritos ao tempo dos apóstolos e não estão mais disponíveis na igreja hoje. Portanto, nós temos aqui uma linha que tem sido defendida por alguns irmãos, por algumas irmãs, e essas pessoas então não creem na contemporaneidade dos dons na atualidade. Há também uma segunda posição, e aqui nós então chamaremos essa segunda posição, essa segunda vertente do grupo dos ignorantes. E o que nós temos aqui são pessoas que não conhecem nada sobre os dons do Espírito. Então, em um primeiro momento, a gente tem quem compreende, mas não acredita que eles estejam disponíveis e ativos na atualidade, e tem aqueles que simplesmente não conhecem absolutamente nada ou quase nada a respeito dos dons do Espírito
Temos também uma terceira posição e nós apresentamos essa terceira posição como sendo os medrosos. Aqui nós temos um dado interessante, o receio dos dons, dos excessos, de cair em extremos, que leva esse grupo a enterrar os seus dons ou mesmo a não procurá-los. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos, por conta dos excessos, deixar de buscar, de pedir a Deus que equipe a sua igreja, que prepare a sua igreja para que ela cumpra a missão de Deus que foi a ela confiada. E tem também um quarto grupo, uma quarta posição daqueles que creem na contemporaneidade dos dons. Significa que os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo estão disponíveis ainda hoje. O que nós precisamos? De uma orientação bíblica, de diretrizes bíblicas, para que esses dons se tornem instrumento de edificação da igreja, ferramentas concedidas pelo Espírito Santo para alcançar vidas e edificá-las na palavra de Deus, e que esses dons não se tornem motivo de escândalo, de estorvo na obra do Senhor. Dito isto, alguém poderia perguntar, pastor, professor, e como nós podemos então definir os dons espirituais? Apresentamos ali uma definição do pastor Ezequias Soares, hoje um dos maiores nomes do pentecostalismo do nosso país. Ele disse que os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais que o Espírito concede aos crentes ou aos discípulos do Senhor para a realização dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, nós temos aqui uma definição do que seriam esses dons espirituais. Nós também destacamos que, de acordo com o Dr. Stanley Horton, um dos grandes nomes do pentecostalismo em escala global, geralmente, pelo menos 3 categorias foram apresentadas nas quais os dons espirituais foram então ensinados, comunicados, transmitidos às comunidades de fé. Nós teríamos uma primeira categoria essa primeira categoria na qual se encontra os dons de revelação, uma outra para os dons de poder e uma terceira categoria no qual se encontra ali os dons de elocução ou então dons de inspiração. E o nosso livro ele vai detalhar alguns desses dons. Então nós temos nos dons de revelação a ideia de que se tratam de dons que manifestam o saber de Deus. Então nós temos aqui uma particularidade nessa primeira categoria, que a ênfase recai exatamente sobre essa área do saber. E por ser, então, a área do saber e o saber de maneira sobrenatural, uma habilidade concedida pelo próprio Espírito Santo, nós falamos, então, do dom, palavra da sabedoria, palavra da ciência e também esse dom de discernir os espíritos. Quando pensamos nesse dom de sabedoria, nós estamos falando daquele dom que seria a manifestação da sabedoria sobrenatural por parte do Espírito Santo, e esse é um dom essencial no governo da igreja, no pastoreio da igreja, na administração e também na liderança. Portanto, nós temos aqui esse dom, palavra da sabedoria, que seria muito bem aplicado nessas áreas conforme nós mencionamos aqui. E há também a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Estamos falando daquele dom que é a manifestação de conhecimento sobrenatural. E aqui um detalhe interessante é que essa ciência, esse conhecimento de fatos ou eventos
pode vir através de sonho, de visão ou mesmo de uma revelação especial da parte de Deus mediante a operação do Espírito Santo de Deus. E é claro que, possivelmente, essa manifestação também se dê na vida dos mestres, daqueles que têm a incumbência do ensino das verdades de Deus nas comunidades de fé. E é claro, o dom de discernir os espíritos, que é também uma necessidade extrema nos nossos dias. Por quê? Porque uma das principais ferramentas do império do mal é o engano. E esse engano pode vir através de várias fontes. Esse engano pode vir através de uma manipulação por parte do próprio ser humano, pode ser uma tentativa de engano, de manipulação por parte de espíritos enganadores. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a esses espíritos enganadores que atuariam sobretudo no âmbito religioso. Mas o engano não vem apenas a partir de demônios. Nós encontramos pessoas que também são mestres na arte da manipulação, do engano, da mentira, do engodo, e esse dom de discernir os espíritos, ele certamente tem uma grande utilidade à comunidade de fé. Então nós fechamos aqui os dons de revelação e vamos rapidamente esboçar aqui os dons de poder. Aqui muda alguma coisa. Quando nós falamos de dom de revelação, a ênfase recai sobre o saber de maneira sobrenatural. Mas os dons de poder, conforme a própria nomenclatura sugere, nós estamos então pensando exatamente nesse poder incomparável do próprio Deus. E aqui nós teremos então o dom da fé, os dons de curas e também operação de maravilhas. O nosso livro tem ali várias referências bíblicas para que o irmão, para que a irmã, o pai, a mãe, enfim, quem estiver aplicando o curso de discipulado, faça a conferência do texto bíblico, porque essas referências respaldam as afirmações que, de maneira sucinta, nós estamos apresentando aqui. Então, o dom da fé, ele pode ser confundido com outras manifestações de fé. Então, tem gente que acha que é a fé salvadora, a fé salvífica, e não é disso que estamos falando. Tem gente que acha que é a fé como fruto do Espírito, e também não é. E tem gente que acha que é a fé enquanto conjunto doutrinário de uma comunidade de fé, claro, principalmente de acordo com as Escrituras, mas não é disso que nós estamos tratando. Esse dom da fé tem a ver exatamente com aquela fé miraculosa. Então, o discípulo de Cristo que recebe o dom da fé tem uma convicção divinamente dada, e esse ponto aqui para nós, ele é muito interessante, de que Deus revelará seu poder em casos específicos, pois projeta o sobrenatural no mundo natural. Então é aquela capacidade de crer, ainda que as circunstâncias, ainda que a realidade, que os fatos, eles venham depor contra a realidade do discípulo, da discípula de Jesus, ainda assim ele é capaz de crer que Deus agirá de maneira sobrenatural e o milagre do Senhor o alcançará. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, discipuladores e discípulos, como nós precisamos desse dom de fé, dessa capacidade de crer acima das circunstâncias, além da realidade que nós estamos vivendo. Que o Espírito Santo conceda esse dom de maneira graciosa àqueles e àquelas que andam com o Senhor. Um outro dom tremendo que Paulo nos ensina seriam então os dons de curas, e nós temos no próprio texto sagrado evidências numerosas de que o Senhor, ele realiza milagres tremendos, e esse milagre pode ser no âmbito físico, pode ser no âmbito mental e, por que não dizer, também na esfera espiritual. O povo de Deus deveria, na atualidade, orar mais por curas, não é verdade?
Tiago, ele disse que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não pode tudo, mas pode muito. Se pode muito, então por que que nós não voltemos a orar, a pedir a Deus que faça milagres extraordinários ainda nos dias atuais? Com isso, não estamos descartando a participação médica, nós precisamos também do auxílio dos profissionais da área de saúde e procurá-los, buscá-los, não significa uma negação de fé, né? Mas exatamente um procedimento comum, normal e que qualquer pessoa deve sim procurar em situações específicas e sem jamais deixar de crer que Deus também pode fazer o milagre. Então, procurar ajuda médica não é pecado, não é errado. O cristão, o discípulo, a discípula do Senhor, ele pode fazer isso com toda certeza, mas pode também orar e crer que Deus ainda faz milagres na área física, na área mental, na área espiritual. E finalmente esse dom, operações de maravilhas, que é outro dom tremendo, conforme nós encontramos na palavra do eterno Deus. E para a gente fechar aqui, porque temos que falar ainda sobre o fruto do Espírito, não é? Tem aqui também do nosso livro os dons de inspiração, outros falam de dons de elocução, e esses dons também têm uma participação aí tremenda na vida dos cristãos, principalmente de vertente pentecostal. Então essa categoria dos dons de elocução ou de inspiração é uma categoria muito enfatizada nas comunidades de fé de vertente pentecostal. E ali nós temos então o dom de profecia, dom de variedade de línguas e também o dom de interpretação das línguas, e todas essas afirmações desses dons tão importantes para as comunidades de fé pentecostais estão também respaldados aí nas Escrituras, e a nossa recomendação que os irmãos e as irmãs dêem uma olhada nesses textos, porque eles certamente têm aí uma grande contribuição para o povo de Deus, para aqueles que amam o Senhor e querem também servir a Jesus com coerência, com ética, mas revestidos também dessa graça, dessa habilitação espiritual que o próprio Espírito de Deus pode lhe conceder. Então, nosso livro vai tratar de maneira detalhada aí, dom de profecia, variedade de línguas e falando também da importância de interpretação das línguas. Para os irmãos e as irmãs das comunidades pentecostais, vocês encontrarão aí conteúdos preciosos também nas redes sociais falando a respeito desta categoria. Muito bem, para a gente terminar aqui a nossa aula, temos que enfatizar também o fruto do Espírito, esse fruto do Espírito, às vezes negligenciado por tantos irmãos, por tantas irmãs. Então nós apresentamos aqui, em primeiro lugar, a manifestação do fruto do Espírito enquanto amor, alegria e paz. O pastor Alain Brizotti, um grande amigo nosso, ele disse que o fruto do Espírito é a descrição do caráter de Cristo reproduzido em gente transformada. Olha que coisa linda! E a primeira dimensão dessa manifestação do Espírito trata dos relacionamentos com Deus. A segunda manifestação, a segunda dimensão, trata do relacionamento com o próximo, e a terceira dimensão trata do relacionamento consigo mesmo. É uma afirmação que nós encontramos no Brizotti, mas encontramos também em outros grandes teólogos. John Stott fala sobre isso, entre outros autores que trabalham o fruto do Espírito. Então, no que diz respeito a Deus, nós temos a ideia do amor. Claro que nesta dimensão do amor, o amor nos reporta a Deus, mas ele também faz com que o discípulo pense no próximo e em si mesmo. Amarás o Senhor teu Deus, não é isso? Mas também amarás o próximo como a ti mesmo. Então o amor trabalha, permeia todas as três dimensões, mas a base dele, a essência dele, a fonte dele é o próprio Deus. E é claro que quem descobre o amor de Deus vai ter essa manifestação da alegria. É impossível que alguém tenha uma experiência transformadora, uma vida com Deus, que realmente compreendeu os mistérios da palavra do Senhor, compreende a profundidade da vida cristã
não desenvolva também o fruto da alegria. Mas preste atenção numa coisa: a alegria é diferente da compreensão pós-moderna de felicidade. Felicidade está muito associada aí à conquista de alguma bênção, de alguma vitória, de alguma realização, de algum triunfo, de algum sucesso em uma área específica da vida. Significa, então, que essa felicidade, essa satisfação, ela é momentânea, ela é efêmera, ela é transitória. A alegria do Senhor não. A alegria do Senhor, ela não depende da circunstância que o irmão, que a irmã está vivendo. Pode ser, às vezes, na noite escura da alma, diante das grandes lutas, dos grandes conflitos que a pessoa possa estar passando na vida cristã, de grande sofrimento, ainda assim ela conservará essa alegria na presença do Senhor, porque a sua alegria não está relacionada àquilo que está acontecendo com ela, mas à sua experiência de vida com o próprio Deus. Precisamos sim dessa manifestação do Espírito, que é a alegria que transcende as circunstâncias, as lutas, as adversidades da vida. E é claro, uma outra manifestação aqui é a paz. E essa paz de Deus, que excede todo entendimento, é outra marca do discípulo, da discípula, que verdadeiramente aprendeu a reproduzir na vida o caráter do Senhor Jesus. E temos a segunda dimensão. Temos que correr aqui por conta do tempo. A segunda dimensão fala da manifestação do fruto do Espírito enquanto paciência, benignidade e bondade. Gente, a paciência é algo extraordinário e ela tem, claro, a ver com o próprio Deus, mas aqui tem muito a ver com a maneira como os discípulos se relacionam entre si. Então, nós temos a ideia de paciência de acordo com a terminologia bíblica do Novo Testamento, que seria uma espécie de autocontenção da ira, sabe? Quando a pessoa se depara com uma circunstância, ou mesmo no relacionamento com o próximo, com alguma situação que poderia desencadear ali uma cólera, uma fúria, uma ira. Pois é, a paciência é essa autocontenção da ira. Mesmo tendo motivo, mesmo tendo razão, a pessoa não vai perder essa paciência porque ela está sendo tratada por Deus. Há uma afirmação de um teólogo que eu achei bem interessante, o Trent. Ele afirma que essa paciência é uma firme segurança mental antes da ação ou mesmo do sentimento. É um demorado refletir mental antes de dar lugar aos sentimentos de ação. Sabe aquela coisa de parar, pensar antes de explodir? Tem gente que explode primeiro para pensar depois. Quando o Espírito trabalha na nossa vida e manifesta a paciência, primeiro a gente pensa, primeiro a gente analisa, antes de ser dominado aí por essa emoção, por esse sentimento de ira. Então, paciência é autocontenção da ira. Tem também a benignidade, e benignidade tem a ver com o sentido de desejar o bem. Olha que coisa interessante. Na paciência há uma autocontenção da ira. Você não vai ficar irado com a pessoa. E na benignidade, você vai desejar o bem. Além de não ficar irado e desejar o mal, você passa a desejar o bem. E a benignidade é uma das marcas de uma pessoa que realmente anda com Deus. Aí tem uma terceira manifestação, que é a bondade. Então, na paciência é autocontenção da ira, na benignidade é desejar o bem e na bondade significa aquele compromisso firme para o benefício dos outros. Então, em primeiro lugar, eu não vou ficar irado, em segundo lugar, eu vou desejar o bem e em terceiro lugar, eu vou procurar fazer o bem até mesmo para quem me fez mal. Mas isso aqui não é para qualquer um, não é verdade? Isso aqui é para quem já foi tratado, curado pelo Espírito Santo de Deus. Gente que deseja o mal para os outros ainda não foi tratado pelo Senhor e precisa, obviamente, ter um encontro com o Eterno para ter essa personalidade, esse temperamento, esse caráter transformado pela graça do Senhor. E aí sim, encerrando a nossa aula, nós temos também a fidelidade, mansidão e autocontrole. A ideia da fidelidade, né? Nós temos então fidelidade, mansidão e autocontrole. Fidelidade aqui significa basicamente lealdade, confiabilidade. É aquela pessoa realmente em quem
você pode confiar enquanto, claro, você estiver na prática do bem. Tem gente que diz assim, mas pensei que era uma pessoa de confiança e traiu a minha confiança. Ok, e o que você fez para que ela então traísse a sua confiança? Se houve uma traição de um princípio bíblico, de um ensino da palavra de Deus, então esse princípio de lealdade, de confiabilidade, ele é, em primeiro lugar, centrado em Deus. Então, se houve uma traição do relacionamento com o próprio Deus, claro que quem desenvolve o fruto do Espírito vai ficar com Deus, com a palavra, com os princípios e valores da cultura do reino de Deus, tá bom? E tem também a questão da mansidão. Mansidão, de acordo com o termo grego, significa dócil submissão. É aquela ideia do poder da força sob controle. Não é que a pessoa ela não tem força, não é isso. É que há também uma autocontenção ali da sua força. E quando ela precisar, ela pode usar essa força, mas ela está mantida sob controle mediante a ação do Espírito de Deus. E, finalmente, o autocontrole, que é a última manifestação, então, aqui, do fruto do Espírito, que tem a ver com autocontrole, temperança, domínio dos desejos e apetites, e alguns acreditam que isso tem muito a ver com a área da sensualidade, da sexualidade e assim por diante, tá bom? Então é isso, gente. Terminamos mais uma aula especial de discipulado falando sobre o discípulo, os dons e o fruto do Espírito. Seria importante que você assistisse essa aula. Se quiser recomendar para alguém, fique à vontade, tá bom? E o meu conselho, continue reunindo a sua família, continue tirando um tempo para meditar em todas essas lições, em todas essas referências, porque, em primeiro lugar, a sua família é a sua responsabilidade. O papel da igreja é ser facilitadora, é ser auxiliadora, mas a responsabilidade primeira é sua, a família é sua, a responsabilidade é sua. Reúna essa família, tire um dia da semana, ministre a palavra de Deus, vamos fazer do nosso lar uma pequena igreja, porque a falência da família é também a falência da igreja. E se a gente não cuidar dos nossos, conforme disse Paulo, nós negamos a fé e terminamos aí nos tornando pior do que os infiéis. Ore pela sua família, ensine a palavra de Deus para a sua família, invista na sua família, seu primeiro ministério, tá bom? Deus te abençoe, até a nossa próxima aula.